Bem-vindos ao Jardim da Luz. Quem é seu novo amor? Olha aí a carta, o coraçãozinho que te atrai mais. Primeiro a gente vai descrever características da pessoa, depois nós vamos contar a história de vocês. Se for do passado, se for do futuro, do presente, vai aparecer lá naturalmente. Que tipo de amor você vai viver em seguida? Aí, na sua energia, no seu detalhe de idade, de gênero, X, é a leitura particular, vocês falam sempre diretamente comigo, eu sou terapeuta, então vocês vão fazendo perguntas, podem desabafar, é outro nível de complexidade. Na leitura coletiva, você pega aquilo que serve para você, o que não é para você, você deixa para o coleguinha. Agora, se você ainda não se inscreveu, se você curte meu canal, se inscreva, deixa um like para o vídeo, é um agradecimento muito importante, diz para o YouTube que o vídeo foi relevante para você. Um beijo no seu coração, te vejo na leitura. Número 1, seu novo amor. Aqui a gente tem a carta que fala de risada. Risada no sentido de quão fácil é fazer uma criança rir, quanto você tem que, às vezes, suar para fazer um adulto rir. Está descrevendo uma pessoa muito bem-humorada, uma pessoa que gosta de contar piada, gosta de fazer os outros rirem, alguém que vai ter essa característica da alegria, independente de como foi a vida da pessoa. Tem gente que teve uma vida super difícil e a pessoa faz questão de ser alguém alegre, justamente por isso, né? Então, a alegria, essa pessoa vai te fazer rir. Aí vamos ver mais características aqui. A vespa e a águia. A vespa dói, né? Pica, dói, tá? Então, é uma pessoa que ou você já conhece, teve algum tipo de desentendimento, ou alguém que às vezes não tem muito tato, fala um pouquinho além do que deveria. O que, né, é pessoa, é pessoa que ela é alegre, ela é piadista, talvez ela passe um pouquinho do ponto. Não tem muito filtro, tá, essa pessoa. Mas aqui com a águia, que a gente vê uma pessoa que tem muita presença, alguém imponente, um poder pessoal absurdo. Então, de repente, é uma pessoa que tem um poder pessoal muito grande e às vezes acaba dando uma atropeladinha no outro, né? Aí a própria leitura, se quiser trazer, que se alguém que você ainda não conhece ou vai conhecer, a leitura traz, tá? Fique em paz, que isso aí aparece. Mas vamos continuar aqui, tá? Então é alguém que tem o potencial de falar coisas duras. Porque o poder pessoal aqui é absurdo, gente. A águia realmente não é para poucos. Amor, autoestima, com certeza, né? Com esta águia aqui, a autoestima não falta. Então é alguém que tem uma presença assim, não, essa pessoa não passa em branco, não passa em branco. Mas é uma pessoa muito doce, amorosa, quer ver todo mundo feliz, quer ver as pessoas sorrindo. Pode ser que às vezes a pessoa seja um pouco muito? Sim, pode ser. Mas aqui provavelmente temos aqui e uma coisa, uma presença assim
ao mesmo tempo muito doce, muito amorosa, né? Temos, sabe aqui, olha, Sagitário, Leão, as pessoas assim. Vamos lá, mais características. Rainha de Copas, 4 de Espadas, o mundo, 10 de Espadas. Pessoa tem esse lado meio muito, mas é muito amorosa, gente. Com a Rainha de Copas aqui, assim, a doçura escorre deste ser, tá? Só que a pessoa tem uma tendência, às vezes, de se fechar, de ficar quietinha. Engraçado, são tantas características tão, assim, que parece que não combina, mas eu conheço pessoas assim. Ao mesmo tempo que a pessoa é tão divertida, tão extrovertida, tem uma presença tão grande, mas aí ela se fecha, ela se recolhe. Ao mesmo tempo que a pessoa é tão amorosa, tão doce, se ela tiver que soltar umas farpinhas, também na hora ela solta. Porque é alguém que não fica pedindo desculpas e se explicando muito por ser quem é. A pessoa, ela é quem ela é. Ela tem uma presença, assim, de alguém que se tá ok em ser como é, tá? E esse 10 de espadas aqui me fala que essa pessoa teve dificuldades, está passando. Quando vocês se encontrarem, vai ter aqui uma situação difícil que essa pessoa está passando, tá? Quando vocês se encontrarem, reencontrarem, conhecerem. Mas aqui a gente ainda está falando de quem é a pessoa. Então, essa situação difícil é algo dele ou dela, tá? A pessoa vai estar encerrando um ciclo quando vocês se conhecerem. Um ciclo difícil. Talvez até essa questão toda aqui seja que alguém que está saindo de uma depressão. Tanto, né? Sabe aquela história do comediante que sofria de depressão crônica? Né? Tem muito isso. Tem gente que lida com os problemas tentando ser o mais alegre possível, tentando. E aí fica disfarçando aquilo lá, mas tá difícil, tá sofrendo. Aí aqui eu vou perguntar sobre a história de vocês. Dois de paus, 7 de espadas, 9 de espadas e 8 de ouros. Aqui tem alguém, sim, que você já conhece, não necessariamente teve um relacionamento, tá? Mas alguém que sumiu da sua vida, eventualmente, e você não entendeu nada. Você não entendeu por quê, a pessoa desapareceu e você ficou. Cara, o que foi que aconteceu? Você ficou sem saber, né? Mesmo porque a pessoa tem essa coisa de se fechar e tal, né? E o que a gente viu lá atrás é que a pessoa realmente estava com problemas, talvez uma depressão, problemas aí, coisas para resolver, tá? E a pessoa, ghosting aqui, ghosting, desapareceu. E aí, assim, o que essa pessoa foi fazer? Foi resolver os problemas dela, foi cuidar da vida. Realmente aqui, ó, você ficou bem triste. Foi bem difícil, tá? Tinha muito amor, tinha muita doçura, mas era tão gostoso, por que a pessoa sumiu? E aí você ficou muito X aqui, né? Você ficou muito. Foi muito estranho, tá? O que aconteceu, a pessoa sumir. E
E o que que acontece? Essa pessoa se recolheu porque foi resolver coisas difíceis, tá? Problemas mesmo. A situação da vida dessa pessoa, de fato, teve choques muito grandes, tinha coisas muito sérias acontecendo com ele ou com ela. Mesmo gostando de você, essa pessoa sumiu, te deu um ghosting. Mas a pessoa gostava de você. Que coisa, né? Como é que é o ser humano? Tá, e agora? O que que acontece agora? Três de ouros, cavaleiro de ouros, 5 de paus e rei de copas. Essa pessoa volta para sua vida, tá? Vai te se reaproximar de você de uma maneira amistosa, com essa alegria meio caótica. Aqui, gente, é aquele tipo de pessoa que lida com o drama de uma maneira meio. Sabe, gente que ri em velório? Não sei porque eu tô falando isso, né? Tem gente que lida com as coisas assim, tem um lado da pessoa que é muito sério, que é muito comprometido com resolver esses problemas, mas o emocional dessa pessoa é um emocional difícil, assim, a pessoa é muito fechada, tal. Então, é uma pessoa bem prática, né? Se você falar para essa pessoa, vamos fazer algo aqui que é prático, a pessoa tá lá. Agora, você diz para a pessoa, vamos discutir a relação, vamos falar das suas emoções, dos seus sentimentos, daí a pessoa dá uma surtadinha, entendeu? Dá uma surtadinha, não consegue, faz piada com coisa que não devia, tá? Então, assim, é o jeitinho dele ou dela. E aí a pessoa vem se reaproximar de você como amigo, como amiga, sentir o terreno, tal, porque tem muito sentimento, mas não consegue expressar. E às vezes a pessoa é desajeitada, inclusive, acaba fazendo piada que não devia, tá bom? Você já deve ter reconhecido, né, de quem eu tô falando. Mas a pessoa vem, tá? Então, assim, não é o tipo de pessoa que dá para ficar forçando, querer discutir muita relação, querer falar de sentimento. Deixa se reaproximar. Se você ainda está interessado, né? Como amigo mesmo, de repente a pessoa chega para te falar: ai, lembra aquele livro? Ó, sabe aquele projeto? Sabe? É meio assim, né? É o que ele ou ela consegue fazer, tá? Se você tentar ir muito pro afetivo, pro sentimental, a pessoa se embanana toda, se atrapalha e mete os pés pelas mãos. Então, assim, é o jeitinho dele ou dela. Mas você gosta da pessoa assim, né? Não vai chegar, ó, eu te amo, aqui estão flores com bombons. Não é o jeito dessa pessoa, tá, gente? Pássaros, carta, mulher e cegonha. Então a pessoa chega de fato aqui, vai se reaproximar de você, vai te abordar numa vibe amigos, numa vibe socializar light, certo? Vai te procurar. Mas no fundo, a pessoa quer realmente o seu amor, ela quer realmente um relacionamento com você. Isso vai aparecer do jeitinho da pessoa, no tempo certo, tá? Que a pessoa é desajeitadinha com relação ao romance, tá bom? Então, embora a pessoa volte com uma proposta, mas que você vai pensar, mas quer ser só meu amigo? Então, não é, que a pessoa tem dificuldade. Aí tenha um pouquinho de paciência, tá? Aprenda como é que a pessoa funciona e tal, que vai ser muito bonito aqui. É um amor muito profundo que essa pessoa tem por você. E aí a pessoa tem uma presença e um poder pessoal tão grande que não parece
que o afetivo sentimental dela é tão delicado. Não parece que essa pessoa seja tão sensível, mas é, tá bom? Entenda isso, essa pessoa realmente é muito sensível. Eu diria que o emocional dessa pessoa chega a ser frágil, tá? É por isso que faz tanta piada, entendeu? É o jeitinho dele ou dela de lidar com isso, tá bom? E aí vocês vão viver um amor muito bonito, muito profundo. E eu vejo aqui realmente uma energia leve, gostosa, tá? Que bom, gente, gostei, legal. Aí na sua energia, nos seus detalhes, a leitura particular, sou terapeuta também, vocês fazem perguntas, entram nos detalhes, sempre falam diretamente comigo pelo meu WhatsApp. Se inscreva, curta o vídeo, beijo no seu coração. Número 2 aqui, nós temos a carta Solitude. Solitude não é solidão, né? Aqui a pessoa gosta de ficar sozinha, a pessoa tem prazer na própria companhia, é alguém que gosta de refletir, de meditar. E vamos ver mais características para a gente ver como é que se encaixa, mas eu diria mais uma descrição de personalidade. E aqui me chama muita atenção que tem o corvo, e o corvo é um animal extremamente inteligente. Então, a pessoa é alguém que gosta de ficar com seus próprios pensamentos. Aí nós temos o coelho e o coiote. O coiote também fala dessa tendência de solidão, mas uma solidão que para a pessoa é agradável. E o coelho, gente, que bonitinho, né? Aqui ele faz uma referência para o coelho da Alice. Agora é uma hora, agora é a hora certa, assim. Mas o coelho, ele vai trazer para a gente pessoas que têm uma alegria, uma leveza, uma velocidade. Então aqui a gente tem alguém que pensa muito, gosta de ficar só, e na hora de interagir a pessoa fala rápido, tem uma empolgação. Imagina que é uma pessoa mais intelectual e tudo, mas simpática. Porque o coelho é muito fofinho, né? Então a gente tem a fofura, aquela fofurazinha aceleradinha do coelho com esse temperamento solitário. Negação, perseverança. Onde será que entra esta negação aqui? Ai, gente, desculpa, tá? Estou sarando de uma gripe que virou sinusite, que misericórdia. É o psicossomático, né, meu povo? Como você manifesta o seu estresse? Olha lá, mais uma carta de solidão voluntária, isolamento voluntário para pensar na vida. 4 de ouros, 8 de espadas e, nossa, a força. Gente, essa pessoa está num momento aqui, ou quando vocês se conhecem, estará num momento, o que que essa pessoa está negando? Ela está negando as interações sociais mesmo, tá? A pessoa está totalmente na dela, assim. Que coisa. Alguém que está apegado a algo, tentando resolver algo. O que está acontecendo aqui? Uma busca espiritual. Então a pessoa está aqui num momento que ela está, vamos dizer assim, afastada do mundo, não está saindo, não está socializando, a pessoa está fazendo uma espiritualização, uma descoberta,
de algo mais profundo, de significados mais profundo. É alguém que está revendo suas prioridades. Então, assim, mas aí eu quero saber, né? Mas você conhece essa pessoa nesse momento? Não tá aparecendo alguém aqui que tá paquerando ninguém, que tá aberto para relacionamento, então como é que fica isso? Vamos ver aqui. Qual a história de vocês? Se a pessoa está tão fechada assim, entendo que sim, em parte é o temperamento da pessoa, tá? Mas em parte a pessoa tá fechada, ela tá num modo eremita aqui. Então como é que vocês, como é a história de vocês? As de espadas, 4 de ouros, 2 de ouros e o mundo. Vocês se conhecem através do intelectual e do profissional, tá? Então é na convivência. Por isso que não tem essa necessidade de um dos dois estar aberto, né? Da pessoa estar aberta para paquerar. Então, alguém que está sozinho há bastante tempo, e aí no estudo ou no trabalho, vocês se conhecem de uma forma orgânica. E aí é alguém que estava fechando um ciclo, não estava pensando em conhecer ninguém e tal, mas vocês têm essa convivência através da vida prática mesmo. Ou de repente aqui para alguns a gente pode estar falando, sei lá, de trabalho voluntário, de atividades lá na sua instituição religiosa, não tem problema, mas é algo assim, entendeu? Não é no aplicativo de namoro, de jeito nenhum, porque essa pessoa não está paquerando, não está disponível quando vocês se conhecem. A pessoa está num modo totalmente voltado para dentro e crescimento espiritual. Então, de repente, você começa a trabalhar lá na, sei lá, nos eventos beneficentes da sua instituição religiosa, né? Não necessariamente trabalho formal, tá? E aí, realmente, assim, a pessoa está saindo de um ciclo que ele ou ela encerrou, algo que foi finalizado. Para alguns que eu diria que é alguém, uma pessoa divorciada, por exemplo, não é? E aí vocês têm essa troca mental, intelectual, de trabalho e assim, essa pessoa vê em você alguém que é um igual para debater ideias, para como eu disse, tem muito um caráter aqui de a pessoa tá lá fazendo o processo dela, que ela acredita que ela quer melhorar, que ela quer fazer do mundo um lugar melhor, que ela quer fazer do ambiente de trabalho um local melhor. E nesse movimento de busca por melhorias, com relação à vida prática e espiritual, ela vê em você alguém que está lado a lado, que tem uma relação de parceria para que isso seja construído. E é assim que vocês se conhecem, tá? Então é uma pessoa que tem esse impulso, né, ao fechar um ciclo na vida, não é alguém que vai ficar sentindo peninha de si mesmo, se amargurando, tá? Alguém que vai lá fazer algo de legal, de interessante, e nisso a pessoa conhece você. Nessa numa dessas situações que eu descrevi aqui, tá? Dez de ouros, a força, rei de ouros e 2 de ouros. Realmente aqui tem um casamento que essa pessoa deixa para trás, tá? Ou estava morando junto com alguém, ou de fato um divórcio.
provavelmente com filhos, para a maior parte é alguém que está saindo de uma situação com filhos, de uma situação muito importante. E não vai triangular não, tá, você não vai ser amante de ninguém, é só, assim, uma característica para você poder reconhecer. E então tem essa coisa aqui, né, do pai de família, do provedor, que sai dessa família e num primeiro momento não está procurando nada, está procurando o quê? Se equilibrar, se refazer, reconstruir, a sua vida em todos os aspectos, tal. E aí vocês se conhecem dessa forma mais orgânica e natural. E aí é essa pessoa que toma a iniciativa de te abordar, de te procurar, de vir até você, de olhar para você e pensar: "Não, olha, dá, assim, sabe, eu posso ser feliz de novo, eu posso ter uma vida, eu não preciso eu posso encerrar esse ciclo e começar uma vida nova, eu mereço ser feliz, dá para ser feliz". E você vai despertar, assim, né, essa esperança de viver um novo ciclo, tal, com essa pessoa, tá. Mas eu sinto que é uma coisa que vai acontecer aos poucos, vai se estabelecer primeiro como uma amizade, e aí essa pessoa vai tomar iniciativa e tal. Devo perguntar de tempo, quando o tarô não quer responder tempo, ele manda uma carta de corte na nossa cara. Quando será isso? Mais ou menos, né, gente, a leitura coletiva. Olha, 3, tá? 3 de paus, 3 de espadas, 3, pode ser 3 semanas ou 3 meses. Paus e espadas falam de tempo rápido, então não são 3 anos. Aqui são, sei lá, gente, de repente até o 3 de espadas, eu perguntei somente sobre tempo, tá, então não se impressionem com esse coração aqui, tá, é só a gente que vai olhar a numerologia. 3 do símbolo de ar, pode falar até de 3 dias, então de repente você até já conhece essa pessoa. Não é ex, tá, é alguém que entra na sua vida, assim, dessa forma que eu tô falando. É ex de alguém, mas não seu. Tá bom? E o 3 de paus, ele vai falar, né, a espadas fala de dias, semanas, e paus falam de semanas e meses, a leitura coletiva. Então, a única coisa que está dizendo aqui é que é rápido. E aí, baralho cigano. O que que o baralho cigano tem a dizer? Montanha, âncora, cavaleiro e lírios. Então, né, a pessoa tá lá subindo a montanha dela, superando seus desafios, mas são desafios que totalmente têm solução, tá tudo bem, né? E aí, quando essa pessoa se estabiliza um pouco mais, entende, né, depois desse fim de ciclo, quem sou eu, onde que eu tô, para onde que eu vou, aí essa pessoa segue na sua direção e você é alguém que vai trazer mais paz para esse ser de luz, você é alguém com que essa pessoa vai sentir que pode ter uma cura para a própria vida. E aí essa pessoa vai até você, né, vai tomar iniciativa e vocês vão ter uma relação, assim, mais pacífica, sabe, vai ser uma relação muito de cura um para o outro, uma relação saudável, que não é o que essa pessoa tinha antes aqui de onde ela está vindo, não era saudável, não tinha muita paz, tá.
Nada de terrível também, tá, gente? Não é nenhuma grande tragédia, não, que a pessoa tá saindo. Mas é uma situação complicadinha. E com você, essa pessoa vai sentir que ela tem paz. E vai ser muito. Você vai fazer muito bem para essa pessoa, tá bom? Então, essa foi a leitura número 2, na sua energia, nos seus detalhes, é a particular, sou terapeuta também. Vocês fazem perguntas, interagem comigo, outro nível de complexidade. Já se inscreveu? Se inscreve aí, deixa seu like que me ajuda muito. Um beijo no seu coração. Número 3, essa carta é a carta da preparação, né? O esquilo fica ali recolhendo as nozes, acumulando, esperando quando o inverno chegar, ele vai ter a reservinha de comida. Então aqui a gente tem uma pessoa bastante focada no sucesso, bastante focada na estrutura financeira, provavelmente uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem aí seus recursos materiais totalmente em ordem. Elefante, gambá. O elefante, potência, né, gente? Chama atenção. Então, realmente aqui estou imaginando uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem sucesso profissional, que está estabelecida de fato, alguém que tem uma projeção assim mesmo, tá? Então, assim, ele não é o funcionário da padaria, ele é o dono da padaria. Ele não é, ah, sei lá. Acho que vocês entenderam, né? Ah, sim. Aí o gambá, o que que fala, né? O gambá, ele é um bichinho que não agride, ele apenas se defende. Porém, é um bichinho bastante na defensiva, né? Não é fácil se aproximar do gambá, é todo fofinho, mas chegou perto, ele solta o veneninho dele ali. Então, é alguém assim, difícil de dar abertura para os outros, difícil de se aproximar. E muitas pessoas bem-sucedidas são assim mesmo, né? Mais desconfiadas, tem um filtro assim bem difícil de você passar na peneirinha de certas pessoas que têm uma projeção financeira, de trabalho e tal, elas acabam se fechando um pouquinho, porque vão tendo experiências de pessoas se aproximarem por interesse, tudo isso é real, né? Então, se a gente realmente está falando de alguém que tem recursos, que tem sucesso, essa pessoa, se é alguém difícil de acessar, faz sentido, tá, gente? Isso é um perfil. Indecisão, preocupação. A pessoa estará indecisa e preocupada? Ou está? Vamos entender melhor aqui. 5 de copas. 5 de paus. 3 de copas. 10 de ouros. Olha, para alguns, você já conhece, já tem uma história complicadinha aqui com essa pessoa, tá? Aqui é assim, ou essa pessoa tem uma história difícil, complicadinha com alguém, né? Tá saindo de um relacionamento, tá saindo de um casamento e vocês vão se conhecer, né, por meio de trabalho, amizades e tal. Ou essa pessoa tem uma história com você aqui. Veja, quem que você está reconhecendo aí no seu imaginário? Uma pessoa muito bem-sucedida, mas desconfiadinha, que tem essa coisa de não deixar muito os outros chegarem perto dele ou dela.
essa pessoa já está na sua vida ou alguém que você não conhece ainda, porque a leitura é coletiva, né, gente? Mas aqui tem o quê? Uma dificuldade com um relacionamento familiar, um casamento, provavelmente mesmo, que assim tem muito conflito, tem muita bobeira, tem muito desentendimento aqui, e essa pessoa está triste porque esse casamento, essa situação não está acontecendo de uma maneira profunda, responsável, o suficiente e tal. E aí você entra numa situação de parceria, de amizade, de parceria profissional, de estudos e tal, enquanto a pessoa está passando por isso. Aí aqui a gente estava descrevendo a pessoa, né? Então é alguém que tem uma história deste tipo, onde é que você se encaixa? Deixa eu entender melhor aqui. Qual é a história de vocês? Vocês dois, vocês duas especificamente. 7 de ouros, as de paus, 4 de espadas e 2 de paus. Então, aqui, ó, de vocês. Vocês se conhecem a partir de projetos. O que é projetos? Trabalho, estudo, trabalho voluntário, algo concreto, assim, que está sendo feito ali. E aí, tem, num primeiro momento, uma atração física de, que lindo, nossa, que pessoa charmosa, tal, isso aí acontece ali. Só que tem um recolhimento após isso e uma decisão a ser tomada. Então, por isso que dá uma sensação aqui, ou vamos entender melhor. 6 de espadas, rainha de paus, o eremita e 8 de ouros. É essa sensação, tá? A pessoa está saindo de uma situação que, para a maior parte aqui, não é com vocês. É uma outra situação que a pessoa está saindo, alguém que está se separando, se divorciando, tá? E aí essa pessoa olha para você e se encanta. E tem assim um desejo, uma coisa louca, tal. Só que a pessoa ainda está no processo de resolver isso, de sair disso. Então aqui está no modo eremita quando essa atração acontece. E aí a pessoa leva um tempinho para decidir, sabe? Assim, já estou pronto para isso, já, né? E aparece aqui a pessoa muito no masculino e você bem no feminino, mas isso é sobre energia, não é sobre gênero, né? O que que isso quer dizer para mim? Que você é a pessoa que está lá esperando o outro vir, o outro fazer o movimento, porque é esse outro que está saindo de um relacionamento, qualquer coisa assim. Às vezes a pessoa está presa e esse luto e essa bagunça toda é com relação a filhos, a pais doentes e tal, não necessariamente um cônjuge, tá? Mas tem uma situação familiar que essa pessoa está colocando a cabeça para fora da água quando ela sente esse encanto, essa atração por você. Então a pessoa vai ser um pouco lenta nessa movimentação com relação a você, mas aí a pessoa acaba decidindo investir, sim, e vai até você, vai atrás de você, e dar, é, vai dar seguimento nisso, e tal. Quem mais aqui? Vou pegar o baralho cigano.
nuvens, o homem, o urso e o coração. Nossa, gente. Tudo começa de uma maneira meio confusa, meio nebulosa, que, como eu falei, a pessoa está saindo de um negócio, colocando a cabeça para fora da água. Só que essa pessoa vai realmente se apaixonar por você. Então vai ser aquela coisa assim, a pessoa terminou um negócio ali, resolveu uma situação familiar e planejou ficar só durante um tempo. Só que aí ela bate o olho em você e fala: meu Deus, quem é essa mulher? Quem é esse homem? E aí essa pessoa se apaixona por você, tá? E, e vem com tudo, gente. Vem na pegada e vem no. Entende? E aqui tem um movimento e uma presença muito masculina deste ser. Aqui eu vejo imperador, rei de ouros, alguém que vem, que vai chegar chegando mesmo. A pessoa vai se encantar, se apaixonar por você e aí as coisas vão acontecer, tá? Um relacionamento intenso para quem é uma pessoa intensa, né? Gente, a pessoa veio representada por um elefante, então é uma pessoa intensa, tá? Só tem esse primeiro momento em que a pessoa não contava com isso, não estava esperando por isso. É alguém, como eu descrevi lá no começo, tem essa coisa de ficar na defensiva, tem um pouquinho de dificuldade para confiar nas pessoas, demora um tempinho para conquistar a confiança desse ser de luz aqui, é uma característica. Mas a partir do momento que você conquistou, daí você está na listinha das pessoas aprovadas, tá? Demora um pouquinho para você entrar nessa listinha. Quando você entra, a pessoa está apaixonada por você e você vai viver uma grande história de amor aqui com ele ou com ela, tá bom? Aí na sua energia, nos seus detalhes, na energia de mozão, é a leitura particular, sou terapeuta também, vocês falam sempre direto comigo, conversando, interagindo, chorando, se precisar, não tem problema. E agora você, se não se inscreveu ainda, se inscreva se gostou do vídeo, deixe o seu like, que é o agradecimento muito importante para mim. Um beijo no seu coração.